Ah, muito bem! Hoje é domingo, então hoje é dia de frente com o que é assim. Hoje eu estou na minha reestreia, eu estou de volta com minhas entrevistas. E eu estou de frente hoje, ele foi vice-presidente nacional e presidente estadual da Juventude do PSDB, assessor especial da Secretaria, da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer. Ele foi assessor da deputada federal e deputada estadual Andréia Zito, secretário municipal aqui de São Francisco da Itabapoana de Planejamento, membro da Executiva Nacional Estadual do PSDB, vereador. Ele é vereador, no caso ele de 4 anos, em 2012, até este ano ele é vereador. Ele veio como candidato a prefeito neste pleito de 2016 aqui em São Francisco da Itabapoana. Hoje eu estou de frente com Marcelo Garcia Macedo. Marcelo, muito prazer te entrevistar, é uma honra muito grande entrevistar você com vários requisitos, já tem um histórico e uma bagagem, até mesmo pelo partido, pelo PSDB. É uma honra muito grande estar aqui com você, Marcelo. Marcelo, qual é a sua profissão? Vamos começar aqui hoje com uma pergunta: qual é a sua profissão? E Marcelo? Olha, Cassinho, eu saí aqui de São Francisco para estudar, fui me formar em Engenharia Naval na UFRJ, mas por conta da questão de retornar à minha cidade, eu acabei indo para um outro caminho, que é a questão da gestão pública. Então hoje eu tenho essa formação em gestão pública e a gente atua nesse trabalho, não só aqui em São Francisco, mas também em outras prefeituras que a gente já prestou esse tipo de contribuição. Marcelo, como foi a experiência de ser vice-presidente nacional e estadual da Juventude do PSDB? Foi um aprendizado, que assim, um aprendizado por conta de lidar com pessoas de todo o Brasil, E além disso, de poder ter a oportunidade de visitar e conhecer todos os estados do país, Eu pude rodar e conhecer o Brasil todo, conhecendo os estados de todo o Brasil, lidando com pessoas diferentes, e as diferenças fazem com que a gente possa aprimorar o nosso discernimento, aprimorar a nossa forma de fazer política, em especial, que era o que eu estava fazendo naquele momento dentro da juventude. Então, uma grande experiência, muitos amigos. Hoje, por exemplo, o vice-prefeito eleito de São Paulo, o atual deputado federal Bruno Covas, meu amigo particular, era o presidente da juventude na época, eu era o vice-presidente nacional, e eu ajudei a eleger o presidente nacional na época. Então assim, a gente vai deixando a deputada federal Mariana Carvalho, que é de Rondônia. Então vários amigos que hoje estão como vice-prefeitos, como prefeitos, como deputados. Então essa passagem na juventude do PSDB me deixou aí vamos dizer, esse legado positivo. Marcelo, foi um bom negócio para o Brasil, não estou dizendo politicamente, como siglas partidárias, mas foi bom para o Brasil, para a nação brasileira, o afastamento da presidente Dilma? Eu não tenho dúvida que assim, eu acho que o que aconteceu com a presidente Dilma foi um momento ali de dar um basta no que vinha acontecendo, num desgoverno que vinha acontecendo, e colocar o vice-presidente da República, que monta uma equipe aí interina, digamos, num primeiro momento, e depois, depois de 180 dias, com a confirmação do impeachment, ou seja, do afastamento da presidente Dilma, essa equipe ela se consolida, mas também sabe que tem um trabalho a fazer, sabe que pode mostrar que tem que dar resultados diferentes do que vinha acontecendo. Então eu acho que você vê hoje o Brasil caminhando para um passo para você ter aí alguns ajustes interessantes. O Brasil não podia continuar nesse caminho. Nós íamos chegar a um ponto de que nada ia ter solução. Eu falo que é como uma doença, que ela vai crescendo, se você não tratar, por mais que possa ser ruim esse tratamento, por mais que esse tratamento vai atingir as pessoas de alguma forma, mas se você não tratar, você vai chegar a um ponto que essa doença não tem mais cura.
Então a mesma coisa era o país. Se o país não passasse por algumas situações, como a PEC agora, 241, né, que é a questão dos ajustes das contas, né, se você não apertar de alguma forma agora, você vai chegar a um determinado momento que você não vai ter como ter ajustes necessários para melhorar a situação do país. Então, eu acho que o que aconteceu com o país, por mais que alguns poderiam falar que ia dar descontinuidade, que o negócio que não ia acontecer, que não era bom, mas eu acho que nós estamos demonstrando que você primeiro deu uma apaziguada política, né? Você tinha um governo da presidente Dilma que não tinha maioria no Congresso, né? E não ter maioria no Congresso é fazer com que as coisas não aconteçam. A presidente Dilma mandava algumas coisas, alguns projetos de leis, medidas provisórias que dependiam do Congresso e ela não tinha maioria. Já estava num ponto de uma briga política que não dava mais como o Brasil avançar. Eu acho que, de alguma forma, foi positivo, sim, essa saída da presidente Dilma. E com um resumo, o que você tem a falar do presidente do Brasil hoje, Michel Temer? Olha, eu acho que o Michel Temer ele tem uma tarefa muito difícil, né? Mas acho que ele tem que saber conduzir, ele tem que fazer com que esses 2 anos, esses quase 3 anos, possam ficar marcados o nome dele na história, como ficou o Itamar Franco na época que assumiu a presidência com a saída do presidente Collor, né? O Itamar foi o grande responsável pelo início da estabilidade no Brasil, né? Com o Plano Real, com uma série de ações que foram necessárias para que o Brasil pudesse avançar, para que o Brasil pudesse passar, por exemplo, pela fase Lula-Dilma, com as ações sociais importantes, né? Eu acho que política a gente faz reconhecendo as coisas. E o governo Lula-Dilma, né, o governo PT, fez com que a prioridade fosse a área social. Mas para isso acontecer, o Brasil precisou passar por alguns governos, 2 governos Fernando Henrique e um governo Itamar Franco, para que a estabilidade econômica do país desse condições para fazer esse trabalho social. Então hoje o Michel Temer ele tem condições de fazer esse trabalho para que ele fique marcado na história como um presidente que voltou ao país, fez com que o país pudesse voltar a ter a estabilidade necessária para poder crescer, estabilidade política, econômica, né, fazer com que o país possa voltar a crescer e beneficiar os brasileiros. Marcelo, você considera que foi um bom secretário de planejamento aqui em São Francisco de Itabapoana? Olha, eu acho que foi uma grande experiência. Os números não negam isso, que assim, eu até ontem estava revendo isso no portal da transparência do governo federal. Se você pegar os 12 primeiros anos do município de São Francisco, o que veio de transferências voluntárias, que a gente chama dos recursos que vêm sem obrigação, né? Como você tem transferências obrigatórias, que são a Fundeb, o SUS, são transferências que independem da decisão política, né? E aí você tem as transferências voluntárias, que são as emendas, são os convênios, são o que depende da decisão política do governo federal para vir para a cidade. Então, se você pegar esse dinheiro, que depende dessa movimentação política, São Francisco recebeu nos 12 primeiros anos 4.900.000 reais. Desses 4.900.000, 1.500.000 retornou para o governo federal. Então, no final foi 3 milhões, alguma coisa, que ficou em 12 anos. Em 3 anos que eu fui secretário, nós arrecadamos 12 milhões de reais. E nada voltou, né? Pelo menos no período em que eu estava secretário. Então, só os números já demonstram isso. Mas se você pegar os números, o funcionamento da Secretaria de Planejamento, ela vai mostrar o trabalho não só meu, mas de uma equipe, né? Pessoas que ficaram até na Secretaria trabalhando, né? Uma equipe muito eficiente, que deu uma nova cara à Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento, antes da gente entrar, era uma secretaria que servia para abrigar algum companheiro, não era uma secretaria muito disputada. A partir da nossa passagem na secretaria... Foi no governo do prefeito Beto Azevedo? Do governo Beto Azevedo. E depois da nossa passagem na Secretaria de Planejamento, é uma secretaria disputada agora. Todo mundo quer ser secretário de Planejamento, né? Porque então, a arrecadação está maior. Não é porque a arrecadação está maior, é porque é uma secretaria que, se a pessoa tiver condições de fazer um trabalho, dá resultado para a cidade, né? Não pode ser uma secretaria apenas interna, onde só vai olhar números, mas uma secretaria que vai projetar. Aqui já tentando uma outra pergunta, e você vê que hoje
está dando esse resultado? A secretaria tem alcançado a meta no município? Olha, eu acho que a Secretaria de Planejamento hoje, ela deixou a desejar com algumas ações que não pode ser a Secretaria. Veja bem, quando a gente assumiu, a Secretaria de Planejamento estava lá meio que abandonada, né? Pra você ter uma ideia, que assim, quando eu assumi, no primeiro dia que eu cheguei na Secretaria, tinha um computador que era o servidor da Secretaria, tinha um papel na tela escrito assim: não ligue, por favor, vírus. Então essa era a situação da Secretaria. Então a gente deu uma modernizada na Secretaria com equipamentos, a gente fez com que o olhar da Secretaria de Planejamento fosse para o crescimento, para o desenvolvimento. E aí eu vou te responder como você me pergunta hoje. Eu acho que a Secretaria hoje ficou focada muito no quesito obras e deixou de olhar para um outro lado, que era a questão de desenvolvimento. As parcerias que a gente tinha com o Sebrae, que hoje não funcionou, não vi nenhum curso, não vi nada do Sebrae acontecendo na cidade. Por mais que a gente falasse, eu tenho alguns requerimentos aqui solicitando o retorno da parceria com o Sebrae. Você deixou tudo isso lá? Deixamos tudo isso lá. E eu não vi esse olhar, porque a Secretaria é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Correto. Então, o secretário de Planejamento, ele tem que ter um olhar de crescimento para a cidade, das parcerias, né, de buscar as parcerias com as empresas que estão no Porto do Açu, de buscar as parcerias com as empresas que vão implantar o Porto Central, né, de dar condições para que o Porto Canaã, Nova Canaã, né, que é aqui em São Francisco, que tem um projeto, né, tem uma semente disso. Acho que a prefeitura tem que ter esse olhar de futuro. Então tudo isso a gente aconteceu e não via acontecer. Pelo contrário, eu via a secretaria cuidar apenas de uma obra aqui, de outra ali, e nada que fosse assim grandioso para que a cidade pudesse olhar para frente. E tem na cidade? Tem na cidade. Correto. Marcelo, o que você teria para me falar como membro da executiva do seu partido PSDB? Sobre? Como que foi, qual é a experiência também, como que foi para você, como que é para você? Ser da executiva do partido? Exatamente. Olha, uma outra